Portanto, agora não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Eu ouvi um pregador dizer uma coisa que me deixou assim impactado, né? Ele diz assim, olha, a palavra pregada, e o pregador tem esse poder de alcançar a mente de vocês. Com a mensagem, nós alcançamos a mente de vocês. Só que, na palavra chegar daqui da mente para alcançar um coração, ele diz que existe aqui um universo que o homem não é capaz de vencê-lo. O homem não é capaz de conseguir sobrepô-lo, na verdade. O que ele está dizendo é o seguinte: eu não tenho o poder de fazer com que a palavra chegue ao seu coração. O que eu consigo com a exposição é fazer com que a palavra chegue até a tua mente. Isso aí eu faço, tá? Mas que a palavra chegue depois ao teu coração, querido, isso é obra do Espírito Santo, tá? Isso é só o Espírito que pode fazer de fato. Então, a minha oração é que o Espírito faça, né, com que a palavra percorra daqui até aqui. Aparentemente muito perto, entendeu? Mas há uma distância aqui, querido, tão intransponível ao homem, que só o Espírito pode, de fato, operar isso em nós. E eu espero que ele faça isso, querido, porque nós estamos diante de uma palavra que eu vou dizer sem sombra de dúvida, é uma das palavras mais tremendas da Bíblia, e talvez você se choque um pouquinho com aquilo que vai ouvir hoje, tá? Porque eu não sei se você já olhou o texto diz que não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. É isso que diz o texto. Não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Essa, eu diria a vocês, é a verdade mais impactante de toda a Bíblia. No entanto, ela só surtirá algum efeito na nossa vida se ela sair da mente e alcançar o coração. Porque enquanto ela permanecer apenas na mente, você vai ouvir, talvez se encante com alguma coisa, mas na primeira tribulação que você tiver, você vai se esquecer do que ouviu aqui. E eu espero que o Senhor nos ajude, querido. Eu espero que Deus nos dê a graça de compreender realmente, não só com a mente, mas com o coração, a sua palavra, tá bom? Então, veja, nós já fizemos aqui, querido, uma visão panorâmica. Nós já estudamos aqui, já tivemos uma visão panorâmica. Na semana passada a gente viu isso. Nós demos uma olhada em todo o capítulo, apenas panoramicamente, né? Hoje eu quero convidar você a que a gente mergulhe de cabeça no texto e procure extrair aqui, querido, em profundidade, o ensino transmitido. Nós vamos ficar apenas no versículo 1, tá? Nós nem vamos hoje encerrar essa questão do versículo 1, mas eu gostaria que você estivesse atento. E sim, eu tenho certeza que alguns de vocês vão se chocar com algumas coisas que vão ouvir, mas tudo que eu vou ministrar aqui, querido, é provado e será provado dentro das Escrituras, tá bom? Então eu começo dizendo a vocês que essa é, sem dúvida nenhuma, a verdade mais libertadora que existe na Bíblia. O texto diz: não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. À medida que eu for desenvolvendo o texto, você vai entender melhor o que esse texto quer dizer, tá bom? Bom, queridos, nós temos aqui a essência do Evangelho. Tá? É uma mensagem que traz paz aos corações quebrantados e aflitos. Entretanto, como eu disse na semana passada, não é uma mensagem nova, não é algo novo. Paulo já tinha falado disso. O interessante é que a gente passa pelo texto e a gente não se dá conta exatamente do que o texto está falando, e aí a gente perde muito. Mas nós já estudamos isso.
todo o capítulo 5 de Romanos trata exatamente dessa mesma verdade, dito de maneira diferente, mas é a mesma realidade, é a mesma verdade. Vou te dar um exemplo aqui. Vou citar aqui 3 versículos apenas do capítulo 5, o 16, o 17 e o 18, e você vai perceber como que Paulo está aqui dizendo a mesma coisa que diz em Romanos 8:1, tá? Romanos 5,16 diz assim, olha, o dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação. Ele está dizendo aqui que por causa do pecado de Adão, a humanidade toda foi julgada, tá? Se a morte reinou pela ofensa de um e por meio de um só, ou seja, a morte reinou por meio do pecado de Adão. Muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Portanto, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os seres humanos para a condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos para a justificação que dá vida. O que Paulo está dizendo aqui, querido, é a mesma coisa que ele diz lá em Romanos 8:1. É a mesma coisa que ele diz em Romanos 5:1. É a mesma coisa que ele vai dizer no final do capítulo de Romanos, versículo 20 e 21. Ele está se repetindo. Nós estávamos em Adão, e porque nós estávamos em Adão, nós estávamos sentenciados pelo pecado de Adão. Irmãos, eu vou pegar o texto porque eu vou deixar aberto aqui, esqueci meu tablet em casa, né? Eu vou deixar aberto aqui em Romanos 5, porque esse texto é extremamente esclarecedor, querido. Olha só. Eu vou só mudar a versão, porque essa versão aqui já não é tão... Só um minutinho. Eu não estou achando a tradução que eu quero, mas acho que essa aqui está boa. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Lembre, quando eu ministrei isso aqui a vocês, não sei nem que tempo foi isso na verdade, eu disse que esse texto ele estava incompleto. Ele traz uma sentença, mas ele não complementa a sentença. Como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens. O que ele está dizendo aqui é simplesmente isso. Por causa do pecado de Adão, a morte entrou na humanidade e todo ser humano que nasce em Adão, ele nasce sentenciado por esse pecado, pela culpa desse pecado, e é por isso que nós morremos. Veja, o texto diz que eu não morro exatamente por causa do meu pecado. Sim, o meu pecado me leva à morte, mas eu sou herdeiro do pecado original. Eu sou herdeiro do pecado de Adão. Eu estava em Adão e o pecado de Adão, as consequências desse pecado ainda me alcançam. A morte que entra na humanidade, ela é consequência do pecado de Adão. Aí, a sentença não está completa. Essa sentença vai ficar completa aqui no versículo 18, pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, ele está dizendo a mesma coisa do versículo 12, só que agora ele vai complementar a sentença, ele vai fechar a sentença, né? Assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Olha só, queridos, antes eu estava em Adão, e por causa dessa situação, dessa condição humana de estar em Adão, eu estava sentenciado debaixo da ira de Deus, sentenciado e culpado por causa do pecado de Adão. Só que agora eu não estou mais em Adão, agora eu estou em Cristo. E assim como o pecado de Adão me alcançou e trouxe todas as consequências nefastas sobre a minha vida, agora que eu estou em Cristo, tudo que Cristo fez, querido, me beneficia.
Nós entramos aqui naquilo que é chamado de, a doutrina é chamada de união mística com Jesus Cristo, tá? Nós estamos numa união mística. A ideia isso está em Romanos 6, e eu sugiro a você que quer entender melhor isso, que volte lá, nós temos a playlist lá, não está completa ainda, mas tem lá umas 17 mensagens. A ideia é, querido, nós estamos em Cristo. E tudo que diz respeito a Cristo agora também diz respeito a mim, porque eu estou nele. Então, Paulo resume isso de forma brilhante. Ele diz: porque eu estou em Cristo, eu morri com Jesus, eu fui sepultado com Jesus, eu ressuscitei com Jesus. Isso está nos versículos de 1 até 10 de Romanos 6. Mas lá em Efésios, no capítulo 2, ele vai dizer uma coisa estonteante. Ele vai dizer: porque eu estou em Cristo, eu estou assentado nas regiões celestiais com Ele. É a minha posição como crente, é o meu lugar de origem, sabe? Essa é a minha condição aos olhos do Senhor. Eu já estou, não é só salvo, querido, eu já estou assentado. Ah, pastor, mas por que eu ainda luto com o pecado? Ô, querido, eu sei que essa pergunta todo mundo deve fazer, mas se você voltar para o ensino bíblico, Romanos 6, você entenderá isso de maneira muito clara. Porque apesar de eu estar em Cristo, apesar de tudo aquilo que diz respeito a Cristo, agora também diz respeito a mim, da mesma forma que quando eu estava em Adão, entendeu? A Bíblia diz que o pecado ainda habita o meu corpo. É por isso que eu tenho crise ainda. É por isso que eu tenho que lutar ainda contra as tentações. Porque o pecado ainda habita em mim. E enquanto eu estiver nesse mundo, haverá uma guerra travada entre espírito e carne pelo controle da minha vida, tá? A guerra não... E é isso que eu vou mostrar para vocês aí. Apesar da guerra, nós já estamos em Cristo. Nós já somos salvos. Nessa guerra, nós já somos vencedores. Nessa guerra, nós já sabemos o final dela, querido. E o final dela é que nós seremos vencedores. A vitória é nossa. Por mais que eu tenha algum tropeço aqui, por mais que eu fale aqui, no final a vitória é minha. E não é minha por causa de mim, não é minha por causa do meu esforço, por causa da minha santidade, da minha vida de oração. É minha por causa do que Cristo fez na cruz do Calvário. Então, veja, é possível afirmar que tudo que nós vamos estudar aqui em Romanos 8 foi exposto no capítulo 5. Então, querido, repetindo o que eu já disse no começo, o que nós temos aqui, nesse capítulo 8 de Romanos, tá? É uma repetição da doutrina da justificação pela fé, só que dito de maneira diferente. Olha novamente, quando o apóstolo diz: portanto, agora não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, ele está ensinando que aqueles que estão em Cristo Jesus estão justificados. Essa é uma doutrina que nós trabalhamos aqui exaustivamente. Eu vou voltar, irmãos, eu fiz uma pausa com as gravações em casa porque eu estava tentando jogar, né, recuperar não, na verdade editar as mensagens que eu tenho de Romanos 6, né? Depois veio o retiro e eu estou editando. Eu postei a última mensagem do retiro hoje, aliás, falta ainda a mensagem do domingo à noite que eu ainda não editei para poder transmitir, que eu vou fazer isso amanhã. Aí eu vou gravar algumas mensagens, porque eu estou pregando exatamente a última playlist que eu tenho lá no YouTube, no Instagram, no Facebook. No YouTube é bom porque está organizado por playlist, está em ordem, entendeu? A última playlist que eu gravei lá em casa é exatamente chamada Justificação pela Fé, porque eu estou abordando Romanos 3, do 21 até o 31, que é quando Paulo expõe claramente a doutrina da justificação pela fé.
Então, justificado significa que nós estamos em Cristo, que nós somos perdoados, mas não só perdoados, irmãos, porque perdão de pecados tem a ver com o passado, entendeu? Mas o perdão aqui da justificação não é um perdão que apenas diz respeito ao que eu já fiz de errado. Eu vou tocar isso já já, né? O perdão que Deus proporciona a nós que estamos em Cristo é um perdão de tudo aquilo que nós fizemos, daquilo que nós fazemos agora e daquilo que nós ainda vamos fazer. Tudo isso já foi colocado na conta de Jesus Cristo e paga por ele na cruz. Então, vamos lá. Eu quero te mostrar isso aqui, tá bom? Eu vou te mostrar isso aqui olhando por uma perspectiva diferente. Romanos 8 é um resumo de toda a argumentação a respeito da justificação pela fé. Quando você pega o capítulo 8, o versículo 1 do capítulo 8, que é o texto que nós estamos estudando, ele está resumindo essa doutrina, né, colocando ela por uma perspectiva nova. Você pega tudo que Paulo disse a respeito da justificação pela fé, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, e você sintetiza tudo numa sentença. E a sentença é: não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo. Ou seja, se eu fui justificado por Cristo, então não há nenhuma condenação para mim ou para você. Sabe, querido, uma característica nesse estudo de Romanos é que Paulo vai se repetindo. Ele já tinha falado, não sei se vocês lembram aí de como Paulo começou esse assunto. Romanos 1, versículo 16 e 17, Paulo estabelece o assunto da carta. A justiça de Deus, que nós chamamos de justificação pela fé aqui, o método de salvação de Deus, ele é apresentado a nós na carta aos Romanos, lá nos versículos 16 e 17. Olha só: pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Ele anuncia o tema, mas ao anunciar o tema, ele não vai direto para o tema. Paulo irmãos, não apenas um homem falando, inspirado por Deus, mas Paulo era um homem muito capaz, sabe? Muito capaz. Então, quando ele anuncia o tema, ele faz uma pausa, ele dá uma pisada no freio e diz: calma, eu vou mostrar a vocês por que nós precisamos dessa justiça de Deus. E aí, o que ele faz é uma coisa impressionante. No versículo 18 do capítulo 1, ele anuncia o seu motivo principal, geral, né? Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Ele está dando a razão. É por isso que nós precisamos da justiça de Deus. Por quê? Porque nós estamos debaixo da ira de Deus. Todo ser humano que está em Adão, ele está debaixo da ira de Deus. Tá? Bom, o que ele vai fazer? Ele disse isso, ele precisa provar. E aí ele começa, querido, um texto assim tremendo e assombroso, que é a partir do versículo 19 até o final do capítulo 1, ele está provando a ira de Deus, está provando que a ira de Deus está sobre os gentios, aqueles que não são judeus, aqueles que não são religiosos como eram os judeus. A justiça de Deus a ira de Deus está sobre ele. Aí ele passa a descrever minuciosamente a condição dessas pessoas. Quando chega no capítulo 2, ele deixa de lado aqui os gentios e ele se volta para judeus. Lembrando que gentios e judeus era uma forma de Paulo falar de toda a humanidade. Quem não é judeu, né, é gentio. Tá? Então, para facilitar o entendimento, ele divide a humanidade em duas categorias. De um lado, os judeus, do outro lado, os gentios. Aí ele descreve a condição dos gentios, no versículos 19 até o 31 do capítulo 1, e depois ele se volta para os judeus. E aí ele passa, no capítulo 2, a descrever a condição dos judeus. Irmãos, é uma coisa assim assombrosa, porque os judeus eram o povo de Deus.
Os judeus tinham a lei. Os judeus tinham acesso aos profetas, tinham acesso aos sacerdotes, eles tinham o templo e tudo mais, entendeu? Eles cultuavam o Senhor falava com esse povo, mas apesar de tudo isso, Paulo diz que eles estavam debaixo da ira de Deus. Essa discussão vai até o capítulo 3, versículo 20. Nos versículos 10, ali, finalizando toda a argumentação, Paulo sentencia a humanidade, porque não há ninguém que faça o bem, não há ninguém que busque a Deus, não há ninguém que entenda, está todo mundo perdido. Aí ele coloca a situação da humanidade toda. Judeus e gentios estão nessa condição. Quando chega no capítulo 3, versículo 21, então Paulo passa a expor de maneira clara a doutrina da justificação pela fé. É nesse texto que nós temos as palavras mais importantes da Bíblia: justificação, expiação, redenção, propiciação. Todas essas palavras, querido, estão ali nesse texto onde Paulo expõe a doutrina da justificação pela fé. Quando ele expõe isso, querido, veja, Paulo é o seguinte, ele vai falando as coisas e ele precisa provar. Ele estabelece essa doutrina da justificação pela fé. Novamente, querido, se você quer entender isso, vá no meu YouTube e pegue lá as playlists que eu gravei em casa. Não é as mensagens postadas aqui, são as mensagens postadas em casa. Pegue lá. Porque eu faço vídeos de 10 minutos, mas eu vou expondo detalhadamente toda a doutrina, entendeu? E toda a ministração que veio anterior a essa doutrina da justificação pela fé. Você vai entender melhor o que eu estou colocando aqui. Não dá para a gente reproduzir tudo, tá? Bom, ele precisa provar que tudo isso é verdade. Que há uma doutrina da justiça de Deus, da justificação pela fé. Ele precisa provar que isso não é uma coisa da mente dele, que isso não é uma novidade. E o que ele faz? Ele se volta para o Velho Testamento e ele vai lá para Gênesis capítulo 15. Lá em Gênesis capítulo 15, versículos 5 e 6, está escrito assim: então o levou, está falando de Deus, que Deus está fazendo uma aliança com Abraão, com Abrão ainda, né? Está fazendo uma aliança com ele, e Deus disse assim, então Deus levou Abraão para fora, né? E disse, olhe agora para os céus e conta as estrelas, se as pode contar. E disse-lhe, assim será a tua semente. Agora veja o texto. E ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado por justiça. Paulo disse, está vendo? A doutrina da justificação pela fé está aqui em Gênesis 15, 6. Aí ele usa Abraão e usa também Davi para mostrar a doutrina da justificação pela fé. Eu vou expor isso agora, querido, em mensagens pequenas, tá bom? Quando terminar o capítulo 3, eu vou expor o 4 ainda, porque eu não consegui pegar essas mensagens, eu não consegui... Eu perdi as mensagens que eu gravei no capítulo 4 de Romanos, tá bom? De pregação de 1 hora. Então eu vou gravar as mensagens pequenas expondo o capítulo também. Bom, tudo isso, ele estabelece a justiça de Deus, mostra porque o homem precisa da justiça de Deus, ele explicita essa justiça de Deus, ele prova que a justiça de Deus está na Bíblia, está no Velho Testamento. Agora ele vai falar dos benefícios. Aí nós temos o capítulo 5 de Romanos. Começa assim, sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. E paz com Deus, irmãos, é o mesmo que dizer que não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo. Eu posso dizer a vocês, sem sombra de dúvida, que aqui no versículo 1 do capítulo 8, Paulo está voltando novamente ao tema da justificação pela fé. Só que, novamente, ele está fazendo isso com uma linguagem diferente. Mas ele está dizendo a mesma coisa. Porque no capítulo 5 ele expõe essa doutrina, os benefícios dessa doutrina. E o benefício da doutrina é que nós estamos em Cristo. E porque nós estamos em Cristo, nós somos justificados. E porque nós somos justificados, então não há nenhuma condenação para nós. Bom, vamos olhar o texto? Paulo começa, querido, tratando de uma coisa interessante. E aí eu chamo a sua atenção para essa palavrinha, nenhuma. Portanto, agora,
Não há nenhuma condenação. É uma expressão simples, querido, mas será que nós temos consciência do pleno significado dessa expressão? Por que Paulo usou exatamente essa expressão? Essa expressão, querido, fala de algo inteiro, completo, de algo absoluto, na verdade. E o propósito de Paulo aqui é nos ensinar que o cristão é uma pessoa que foi retirada da área de toda e qualquer condenação possível ou concebível, entendeu? Veja, gente, essa é uma linguagem muito clara, tá? É uma linguagem. Colossenses expõe esse conceito aqui da seguinte forma. Paulo diz lá em Colossenses, que nós somos arrancados do império das trevas e transportados para o reino de Deus. Veja, antes eu estava em Adão e eu pertencia a esse império das trevas, eu estava debaixo da ira de Deus, tá? Essa era a minha condição, condenado, debaixo da ira de Deus. Mas em Cristo Jesus, o Senhor me arranca desse império e me transporta para o seu reino. Agora eu sou um outro cidadão, agora eu pertenço a um outro reino, e nesse reino que eu estou aqui agora não há mais condenação. Por quê? Porque aqui todos os meus pecados foram perdoados. É impossível pensar em condenação para quem está nesse reino de Cristo aqui, querido. Então, o cristão é alguém que saiu completamente da esfera da condenação. Ele saiu por completo, entendeu? Não há nada mais que o ligue a essa condenação. Por isso, Paulo diz: não há condenação para quem está em Cristo Jesus. Só que não há e nunca haverá ou nunca poderá haver condenação para quem está em Cristo Jesus. A pergunta que eu faço é: a gente sabe disso, não sabe? Eu tenho certeza que vocês já, em algum momento, já ouviram isso, provavelmente de mim mesmo aqui pregando em Romanos, ou em outra coisa qualquer. Mas será que nós nos damos conta realmente, querido, do que isso significa? Veja, não é que o cristão está num estado de condenação, que ele não está num estado de condenação, é que ele jamais poderá estar num estado de condenação. É impossível o cristão voltar para um estado de condenação. É o que Paulo está dizendo aqui. Eu sei que isso parece bom demais para ser verdade, irmãos, tá? E acredito até que o maior problema que nós temos aqui é que nós compreendemos de maneira equivocada o Evangelho. Sabe como é que a maioria das pessoas pensam a respeito do Evangelho? A maioria de nós pensa no cristão como um homem que, se confessar o seu pecado e pedir perdão, ele será perdoado. Até aqui nós concordamos. Naquele momento, né, ele não está sob condenação. Por quê? Porque ele confessou e pediu perdão. Tá, concordamos. Mas depois, se ele pecar, aí o pensamento é: ele voltará então a estar sob condenação outra vez. Esse é o pensamento da maioria dos cristãos. Mas se de repente, novamente, ele confessar de novo o seu pecado e pedir perdão, ele é purificado mais uma vez. E aí o cristão vive nessa dinâmica de condenado, não condenado, condenado, não condenado, peca, confessa, peca, confessa. Ah, querido, a pergunta que a gente faz é exatamente isso, irmãos. Será que é assim mesmo? Será que nós temos fundamento na Bíblia para dizer que essa é a situação do cristão? Eu já conheci pessoas aqui mesmo no Buriti que viviam dessa forma o cristianismo. Uma semana ela se sentia bem, ela estava na igreja, estava feliz. Aí ela cometia algum erro e então ela se sentia culpada, mal diante de Deus, achando que tinha que voltar lá na igreja novamente e se reconciliar com Cristo, porque ela tinha perdido a sua salvação. Queridos, eu quero que você entenda uma coisa, e eu vou usar todo o capítulo 8 de Romanos para te mostrar
que não é possível ao cristão perder a sua salvação. Eu espero, irmãos, que você perceba, tá? Que pensar dessa forma, eu pequei, eu fui diante de Deus, eu confessei o meu pecado, perdi o perdão, então tá tudo bem comigo agora. Agora não há condenação. Mas aí eu pequei de novo, então a condenação voltou. Agora eu preciso outra vez pedir perdão, confessar ao Senhor para que eu fique livre da condenação. Queridos, eu vou tentar te mostrar com com tudo que há em mim, que essa percepção do cristianismo é equivocada. Quando Paulo diz, irmãos, inspirado pelo Espírito Santo, que não há nenhuma condenação, ele não está falando aqui sobre a nossa experiência, tá? Ele está falando sobre a nossa situação, a nossa posição, o nosso estado, entendeu? Ele está falando de uma posição na qual alguém tenha sido justificado. E essa pessoa que foi justificada, ela nunca mais tornará a ficar sob condenação. Veja, o que acontece conosco é que nós julgamos a nossa vida cristã pelas experiências, pelos nossos sentimentos. Nós vivemos uma percepção subjetiva da Bíblia. Eu já falei sobre isso aqui já. É uma percepção subjetiva, depende do momento, depende de como eu estou vivendo, depende se eu estou bem ou não, depende se eu estou fazendo as coisas que eu acredito serem certas ou não. Aí, quando o cristão está lá, ele está lendo a Bíblia em casa, está orando, ele está indo para a igreja, ele está sendo fiel ao Senhor nos dízimos e nas ofertas, né? Ele está envolvido em algum ministério, participando ativamente na igreja, porque ele está fazendo isso, ele pensa, então está tudo bem comigo. E geralmente, quando nós somos movidos por esse tipo de espírito de religiosidade, porque isso é um espírito de religiosidade, quando nós somos movidos por isso, querido, o que vem depois para alguém que está nessa dinâmica, está lendo a Bíblia, está orando, está indo para a igreja, está dizimando, está envolvida no ministério, está fazendo... Essa pessoa geralmente se sentirá superior àqueles irmãozinhos que não estão fazendo a mesma coisa que ele está fazendo. Então, a tendência para uma pessoa que vive nessa dinâmica é encher-se de orgulho, entendeu? Da subespiritualidade. Irmãos, nada mais longe da verdade, nada mais maligno do que isso. É o que nós estamos tratando no domingo à noite, entendeu? O que você tem, você recebeu. E se o que você tem, você recebeu, então por que você está aí se achando melhor do que os outros? Querido, quanto mais eu entendo o Evangelho, quanto mais eu compreendo a mensagem do Evangelho, mais humilde eu sou. Eu estou dizendo, se você está em Cristo Jesus, é impossível que você seja colocado sob condenação outra vez. Se você está em Cristo Jesus, é impossível que você perca a sua salvação. Mas isso não tem a ver contigo. Isso tem a ver com o que Cristo fez na cruz do Calvário. Observe aqui, querido, que nenhuma aqui nesse texto tem o sentido de nunca. O cristão nunca mais pode ser condenado. Jamais poderá voltar a um estado de condenação. A pergunta é, e por que nós nos sentimos condenados muitas vezes na nossa caminhada cristã? E, queridos, a gente pode apontar aqui alguns motivos, como, por exemplo, isso pode ser fruto de ignorância, no sentido de não ter o conhecimento, entendeu? Com relação ao tema da justificação pela fé. Ou isso pode ser também, querido, não só não conhecer a doutrina da justificação pela fé, ou a doutrina da perseverança dos santos, que a gente vai estudar isso profundamente aqui no capítulo 8, tá bom? Mas também poderia ser fruto de uma interpretação equivocada a respeito do tema. Eu posso ser ignorante com relação ao tema,
e eu posso ter uma interpretação equivocada com relação ao tema. As duas coisas me levam a me sentir condenado, entendeu? Novamente, irmãos, é assim: se eu estou bem, se eu estou fazendo as coisas certinho, orando, lendo a Bíblia, cultuando ao Senhor e tudo mais, eu estou tranquilo, eu estou em paz, eu acho que está tudo bem comigo, Deus está feliz comigo e tal. Mas se de repente eu não consegui orar como eu estava orando, eu não consegui ler a Bíblia como eu estava orando, lendo a Bíblia, e aí já não tenho mais aquela vontade ao culto como eu tinha antes, aí eu começo a me questionar e a me sentir condenado, e a achar que Deus agora não me ama tanto quanto me amava quando eu estava a todo vapor. Eu digo a vocês, sem sombra de dúvida, querido, esse é um entendimento equivocado das Escrituras, irmãos. Mas eu acredito que o principal motivo para nós nos sentirmos condenados seja uma ação maligna contra as nossas vidas. O diabo, querido, ele inverte pesado contra a nossa vida no sentido de nos fazer sentir culpados diante de Deus. Ele sabe que o sentimento de culpa em relação a Deus impedirá que o nosso testemunho tenha algum poder sobre as pessoas. Além disso, o sentimento de culpa nos torna pessoas infrutíferas em quase todas as áreas da nossa vida. Então, o inimigo é o maior causador desse problema em nós, do sentimento de condenação, entendeu? Novamente, irmãos, leia o texto. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Todo o capítulo 5 diz a mesma coisa. Aponta para a mesma realidade. Nós estamos em Cristo. Nós estamos em Cristo. Tudo que diz respeito a Jesus agora também diz respeito a mim. Essa é a minha condição. É por isso que Paulo diz: nós morremos com Cristo, nós somos sepultados com Cristo, nós ressuscitamos com Cristo. Essa é a nossa condição, querido. É a realidade, é assim que Deus nos vê. Irmãos, olha, é possível um cara viver na miséria, embora seja herdeiro de uma grande herança. Imagina, o cara está lá vivendo na miséria e alguém chega para ele assim: olha, um parente teu morreu em tal lugar, deixou uma herança, milhões em conta para ti. Ele vai dizer: não, mas eu não acredito nesse negócio, não. Esse negócio é bom demais para ser verdade. Moço, mas tem um documento. Não, mas eu não acredito. Alguém fingiu, alguém está querendo me enganar com esse negócio. E ele pode continuar vivendo na cegueira, embora seja um homem milionário. Assim é com os cristãos, irmãos. Qual é a nossa condição diante de Deus? Nós estamos numa condição onde não existe mais condenação. Irmãos, agora que nós somos justificados, agora existe paz entre eu e Deus, entre você e Deus. Tendo, pois, sido justificados, temos paz com Deus, irmãos. Sabe o que é paz? É ausência de inimizade. Antes eu estava em inimizade, agora eu sou amigo de Deus. E se você acha que isso é pouco, querido, mais uma vez, Romanos 5, irmãos, é um texto extremamente poderoso. Olha só. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Agora preste atenção. Logo, muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos salvos por ele. Seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de Jesus, muito mais, tendo sido reconciliados, seremos salvos pela sua vida, ou em sua vida. Escute, querido, escute esse texto, irmãos, preste atenção. Quando você era inimigo de Deus, quando você vivia em pé de guerra com Deus, com as suas atitudes, com o seu pecado, provocando a Deus, a Bíblia diz: Jesus morreu por ti. Quando você era inimigo, ele morreu por ti.
oh meu Deus, esse negócio está me deixando agoniado. Se quando você era inimigo, ele morreu por ti, agora que você foi justificado, agora que você foi feito filho, agora que você está em paz com Deus, ele vai te abandonar? Ele vai te deixar voltar para o estado que você estava? Ora, se quando você estava lá, como inimigo de Deus, ele envia Jesus para morrer por ti, agora que você é justificado, agora que você foi perdoado, agora que você é amigo de Deus, agora que o teu nome está escrito no livro da vida, agora que você está em Cristo, o Senhor vai te abandonar? É essa a ideia, irmãos. Esse é o pensamento que deve ser gerado em nosso coração. Imagine, irmãos, eu não sei vocês, eu lembro ainda bem da minha vida antes de conhecer Cristo, do que eu vivi, entende? Das coisas que eu fiz, das coisas que eu pensava. E se Deus foi capaz de me alcançar quando eu estava vivendo daquela forma, mergulhado de corpo e alma no pecado, tendo prazer no pecado, querido, me orgulhando do meu pecado, contando como se fosse vantagem os meus pecados, e Deus me alcançou naquela situação, agora que Ele me chamou, agora que Ele me tirou do império das trevas e me transportou para o seu reino, vai ser um pecado agora que Deus vai me dizer assim, agora eu não quero mais o Edilson aqui, agora eu vou expulsar ele do meu reino, vou mandar ele de volta para o reino das trevas. Irmãos, isso não existe, querido. Não existe. Pense lá em Efésios 2. Nós estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. É o meu lugar, é a minha posição diante de Deus. Ninguém pode me tirar isso. Mas pense de forma diferente. Imagine que essa percepção equivocada que nós temos de que o crente pode perder a salvação, de que eu estou condenado agora, mas eu confesso o meu pecado, eu sou perdoado e agora está tudo bem, mas se eu pecar ali na frente, eu volto a ser condenado de novo, e eu fico nesse... Imagine, eu estou lá com Cristo Jesus, e na minha caminhada aqui, eu tropecei e cometi um pecado. E o Senhor diz, bom, Jesus, tu pecou, desce daqui, volta para lá. Tá? Conserta a tua vida, depois tu sobe de novo. Irmãos, isso não existe, querido. Isso não existe. Não há nada na Bíblia que defenda algo dessa natureza. Olha, querido, o ensino bíblico é o seguinte. Somos cristãos, os meus pecados, os pecados do passado, os pecados presentes e os futuros, todos eles já receberam o devido tratamento de uma vez por todas. O problema é que muitos de nós não conseguimos compreender essa verdade. Todos os nossos pecados, querido, passados, presente e futuros, todos eles já foram perdoados, já foram colocados na conta de Jesus lá na cruz do Calvário. Irmãos, entenda uma coisa, eu vou dizer algo para ti que vai ser chocante, né? Eu vou trabalhar um pouco isso na semana que vem. Quando eu peco, eu não peco mais contra a lei de Deus. O meu pecado não é o pecado contra a lei de Deus que vai me trazer condenação. Quando eu peco agora, eu peco contra o amor de Deus. É diferente. É diferente, entendeu? Eu não estou quebrando uma lei de Deus que vai me condenar. Isso não é possível mais porque eu estou em Cristo. Mas agora eu estou ferindo o coração de Deus. Na verdade, o nosso pecado agora é pior. Não traz condenação, mas é pior porque o nosso pecado agora fere o coração de Deus. Essa é a nossa condição, querido. É assim que nós vivemos. A declaração, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, é muitas vezes entendida, querido, no sentido de que os pecados passados é que receberam o necessário tratamento e nada mais. Significa isso, com toda certeza, tá? Os nossos pecados passados foram perdoados. Mas também significa que os pecados presentes, e mais ainda, significa que qualquer pecado que por acaso eu possa cometer, isso tudo já foi tratado por Deus, já foi perdoado por Deus. Escute, irmãos, você nunca mais, vamos lá, deixa eu refazer a frase. Se você está em Cristo, você nunca mais poderá vir a estar debaixo de condenação outra vez.
Ah, pastor, mas o senhor não pode basear tudo isso num único versículo, né? Mas quem disse que eu estou baseando isso aqui, querido, apenas em Romanos 8:1? Eu já disse a vocês que Romanos 5, todo o capítulo de Romanos 5 fala exatamente da mesma coisa. É lógico, a linguagem é um pouco diferente, mas é a mesma verdade que está sendo abordada ali, querido. Então, eu não estou falando apenas do capítulo de um versículo isolado, irmãos. Mas se você quer mais textos, deixa eu te mostrar. E se você duvidar disso aqui, irmãos, eu largo você de mão e você se vira com Deus, porque eu não tenho mais o que fazer por ti, não. Romanos 8, Romanos 8, versículos 38 e 39. Eu vou ler bem pausadamente para você ter consciência do que está sendo dito aqui. Olha só. Porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades. Observe, querido, o que vai colocando aqui. Tá? Observe. Nem o presente, nem o futuro, nem a altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele está dizendo exatamente a mesma coisa de Romanos 8:1. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque nós somos justificados, nós temos paz com Deus, querido. A nossa relação com Deus está firmada e não há poder nesse universo que possa nos separar dele. Esse é o ensino de Romanos, irmão. Esse é o ensino. Não há condenação, querido. Condenação e separação são uma total impossibilidade para o cristão. Cair da graça, querido, é algo que não pode ser verdadeiro com relação àqueles que estão em Cristo. Agora deixa eu fazer uma pausa, tá bom? Vou abrir uma aspa, tá? Porque o que eu estou ensinando a vocês, a minha interpretação do texto, é que um cristão jamais poderá perder a sua salvação. Ele jamais estará debaixo de condenação eterna outra vez. Não pode, querido. Agora, vamos fazer abrir uma aspa aqui para explicar algo para vocês. Eu disse isso ontem para alguém. Uma pessoa que está em Cristo jamais perderá a salvação. E a discussão que deveria haver entre nós cristãos não é se um crente perde ou não perde salvação. A discussão é, essa pessoa, a despeito de estar na igreja, ela é crente de verdade? Essa é a questão, querido. Entendeu? Aí nós abrimos um leque para uma conversa franca. Ah, o irmão está na igreja. Ele frequenta os cultos, ele é dizimista, ele faz tudo o que tem. Mas ele é cristão mesmo, ele nasceu de novo, ele está em Cristo. Porque o questionamento é exatamente esse, irmão. Ele está em Cristo, né? Ele foi salvo, ele foi justificado, ele nasceu de novo, ele é uma nova criatura. Como é que a gente sabe, irmãos? Olha só, eu tenho ensinado isso, eu tenho dito isso aqui, porque eu entendo que isso nos ajuda a compreender. Você vai encontrar na caminhada pessoas que passam um tempo na igreja e depois saem. Aí nós dizemos assim, o irmão se desviou. O irmão está desviado. Dependendo da igreja, ele precisa se reconciliar outra vez, né? É como se fosse aceitar a Cristo uma segunda vez. A pergunta é, irmãos, o irmão estava na igreja, ele se desviou, ou o irmão estava na igreja e ele simplesmente saiu da igreja, ele nunca esteve em Cristo? Como é que eu sei que uma pessoa que ficou um tempo na igreja e saiu da igreja e está... Porque eu creio, sim, que um crente nascer de novo, ele possa se afastar de Deus por um tempo. Isso eu creio, irmãos, tá bom? Agora, também acredito,
E eu creio que essa é a maioria das vezes, é que a pessoa esteve na igreja durante um bom tempo, mas ela nunca nasceu de novo. Ela nunca foi alcançada verdadeiramente. Ela não foi tirada do império das trevas e transportada para o reino de Deus. Ela apenas estava na igreja. Ela era uma pessoa religiosa. O que caracteriza uma pessoa religiosa, querido, que esteve na igreja durante um tempo e nós chamamos de irmão e demos paz do Senhor, e essa pessoa veio aqui, ceiou e tudo, e se batizou e tudo mais, quando ela sai da igreja e ela não manifesta temor de Deus. Você vai encontrar irmãos que quando se desviam, parece assim um cabrito novo que ficou muito tempo preso, entendeu? Parece o meu cachorrinho lá em casa, trancado o tempo todo. Quando a gente solta, irmão, quando abre o portão, eles que a gente tem que, um dia desse a Emanuela teve que correr não sei quantos quarteirões atrás dele aqui, entendeu? Para poder pegar o Quixote. Cachorro sem vergonha aqui. Porque se tem uma brecha, irmão, ele vai embora, entendeu? Assim são muitas pessoas que estão na igreja. A primeira oportunidade que tem para pecar, irmãos, ela mergulha no pecado de cabeça, nega tudo aquilo que ela já viveu um dia, entendeu? Blasfema contra aquilo que ela já viveu um dia, dizendo que agora ela está vivendo de verdade, que agora ela encontrou felicidade. Ela perde o temor. Um crente afastado, irmãos, ele se afasta de Deus, se afasta da igreja, mas permanece o temor no coração. Você não vai vê-lo envolvido em escândalos, entendeu? Porque ele ainda teme a Deus. Ele está com algum problema com a igreja, está afastado da igreja, mas ele tem temor de Deus. A vontade que tem é citar nomes, entendeu? De pessoas que eu conheço, que se afastaram da igreja, e aí você vai ver nas redes sociais, na balada, e aquela coisa toda, e contando vantagem, que agora ela realmente, experimentou a liberdade, que agora ela é feliz de verdade. A igreja era um lugar de escravidão, aquela coisa toda. Irmãos, essa pessoa nunca conheceu a Cristo, querido. Nunca. Ela era uma religiosa, estava na igreja, mas não conhecia Cristo. Um crente verdadeiro, querido, ele não perde a salvação. Portanto, ele não perde o temor de Deus. Ele pode se afastar, ele pode ter problema com a igreja, é verdade, acontece. Se frustra com a igreja, permanece um tempo fora, mas vai voltar para a igreja, entendeu? Vai voltar para a igreja, porque não consegue viver longe. Ele é corpo, ele sabe que precisa estar junto. Uma pessoa que não é crente, irmãos, ela vai para a bagaceira mesmo com gosto, entendeu? E enfim, o pé na jaca é com vontade mesmo, tá? Então eu digo para vocês, querido, um cristão nascido de novo não perde a salvação, irmãos. E eu vou te mostrar por todo o capítulo 8 de Romanos que é impossível alguém que foi tirado do império das trevas, transportado para o reino do Filho do seu amor, essa é a expressão que Paulo usa lá em Colossenses, essa pessoa volte de novo para cá, irmãos. Impossível, querido. Impossível, irmãos. É algo completamente inconcebível, tá? Biblicamente falando. É impossível alguém que morreu com Cristo, foi sepultado com Cristo, ressuscitou com Cristo e agora ele tem que desmorrer e voltar a viver. Não faz sentido, irmãos, isso. Não faz sentido. Nenhum, querido. Se eu estou em Cristo, não há condenação para mim. Nada pode me separar do amor de Deus, querido. Nada. Eu não vou nem iniciar, porque vai dar problema se eu iniciar e não concluir o pensamento. Pastor, mas por que o apóstolo diz isso? Não seria perigoso fazer esse tipo de afirmação? Não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo? Pastor, isso não incitaria as pessoas a pecarem? Se dissermos aos cristãos que os pecados passados, presentes e futuros foram
extintos por Deus, não estaremos dizendo mais ou menos a eles que eles estão livres para pecar? Eu vou parar com essa pergunta e eu volto com ela na semana que vem, porque não dá tempo de entrar no assunto e expor. Mas deixa eu te adiantar uma coisa, querido. Deixa eu te adiantar uma coisa. Um crente nascido de novo não pensará isso. Se o Espírito de Deus habita dentro de você, você não fará esse tipo de cogitação. Senhor, quer dizer que está tudo bem comigo? Quer dizer que todos os meus pecados já foram, até os que eu vou cometer, já foram perdoados? É verdade, Senhor? Então eu vou aproveitar. Irmãos, se pensar isso, precisa aceitar Cristo urgentemente. Porque o sentimento que vem ao coração de um homem nascido de novo, quando sabe de uma verdade dessa, querido, é dizer: glória a Deus por Cristo Jesus, que me libertou, que me salvou, na verdade, que não me deixou dependente das minhas obras para merecer salvação, mas Ele foi lá e me salvou, Ele foi lá e cumpriu a lei no meu lugar, Ele foi lá e pagou o preço do meu pecado, e agora eu posso ter paz. Eu não vou mais viver com medo de perder salvação. Eu não vou mais viver com medo do inferno. Eu não vou mais viver agora sobressaltado com o sentimento de que se eu pisar na bola, Deus vai me odiar. Se eu fizesse alguma coisa de errado, Deus vai me rejeitar. Não, querido. Não. Quando nós estamos em Cristo Jesus e o Espírito habita em nós, o nosso coração encontra paz nessa verdade. Paz. Eu me sinto leve, sabe? Eu me sinto em paz com Deus. É verdade. Uma vez ou outra eu vou pisar na bola, eu vou errar. Isso aí eu tenho consciência, irmãos. Eu não creio em perfeição nessa terra, não creio nisso. O crente, por mais santo que ele seja, por mais intimidade que ele tenha com o Senhor, uma hora ou outra ele vai pisar na bola, querido. Só que esse pecado não vai fazê-lo perder salvação. Impossível, irmãos. Por quê? Porque esse pecado já foi colocado na conta de Jesus lá no Calvário. E Jesus já pagou o preço por ele. O que me cabe como homem de Deus é confessá-lo, me entristecê-lo, porque o meu pecado agora entristece o coração de Deus. Então eu confesso ao Senhor, eu abandono o pecado e volto para a comunhão com Deus, irmãos. Volto para a comunhão com Deus. Deixa eu te dar uma imagem de como é a vida cristã, de como muita gente interpreta, mas de como deveria ser a vida cristã. Imagine, e eu encerro com isso aqui mesmo, de verdade, imagine que a vida cristã seja comparada a uma escalada de uma grande montanha. Pensa aí, um Monte Everest. Você começa a escalar a montanha. De repente você tem crente que, sei lá, anda 20 metros e ele peca. Uma corrente de pensamento no nosso meio diz: você pecou? Volte para o pé da montanha e comece de novo. Aí eu continuo andando aqui, eu cheguei aqui a um terço da montanha e de repente eu caí de novo. Bom, já que você caiu, você deve voltar de novo para o pé da montanha e começar tudo de novo. Eu diria a vocês que essa é uma compreensão geral no Evangelho no nosso meio. Qual que é a compreensão correta, querido? Eu estou aqui, eu comecei a subir a montanha e de repente eu caí. Bom, o que eu faço agora? É simples. Eu me levanto de onde eu caí e eu prossigo caminhando. Lá na frente eu pensei de novo, o que eu tenho que fazer? Eu me levanto outra vez e eu continuo prosseguindo. Porque senão, irmão, eu vou ficar o tempo todo. Desce, começa a subir, desce de novo e fica nesse ciclo vicioso. Não pode ser assim a vida cristã, querido. Não pode ser assim. Não é isso que ensina a Bíblia. Não há condenação para nós. Os nossos pecados foram perdoados. Todos eles, sem exceção. Os que você já cometeu
os que você comete hoje e até aqueles que ainda serão cometidos, todos eles já foram tratados completamente pelo sangue de Jesus na cruz. O que resta a nós, querido, é um espírito de gratidão, de louvor e de adoração a Deus por aquilo que Ele fez por nós. É esse espírito de gratidão, querido, que descansa no Senhor, que não fica colocando fardos sobre as nossas costas, entendeu? Fardos muitas vezes quase que insuportáveis. Eu tenho dito para vocês, algumas pessoas atingem a vida cristã como se a vida cristã fosse carregar um fardo muito pesado. Parece o livro lá, O Peregrino. Não sei se você já leu o livro. O cristão anda, se qualquer oportunidade que ele tenha de tirar aquele fardo das costas, ele vai tirar, irmãos. Porque a vida cristã é um peso insuportável. Mas, querido, não é para ser assim, irmãos. Nós não estamos mais debaixo da lei. Nós não somos o homem de Romanos 7, nós somos agora esse homem que está em Cristo. E em Cristo não há mais esse fardo, querido. Não há mais esse peso. Em Cristo há liberdade. Em Cristo há paz. Em Cristo nós encontramos, querido, a certeza de uma vida que terá como fim nessa terra a nossa partida para a glória, para a presença do Senhor. O que nos aguarda é o nosso encontro com Deus. O máximo que a vida pode fazer conosco aqui é nos levar para perto de Deus. Não pode tirar a nossa salvação, não pode nos separar do amor de Deus, não pode nos afastar de Deus. Ou no máximo, é o que a morte pode fazer, é nos levar para a presença definitiva do Senhor. É o que aguarda o cristão. Essa é a nossa esperança.